Graça e paz aos amados em Cristo Jesus. A palavra de Deus hoje traz no livro de Romanos, capítulo 14, uma palavra bem significativa para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas procuram viver o Evangelho segundo os seus próprios entendimentos e concupiscências, ou seja, fazer aquilo que acha que está certo. Eu sempre sou redundante em ensinar e falar e doutrinar de que nós, como pastores, procuramos mostrar o caminho a ser seguido, que é a palavra de Deus, para aquele que nos ouve. E cabe a cada um procurar interpretar, segundo a palavra, as verdades que aqui estão escritas, mas não segundo a sua própria vontade. Isso é um erro muito grande. E vamos entender aqui na medida em que eu fizer a leitura de Romanos capítulo 14, a partir do versículo 13, que fala sobre a liberdade cristã e sobre o amor, porque foi em Cristo que nós fomos libertos e é em Cristo que nós fomos amados. Então a palavra diz assim, a partir do versículo 13 do capítulo 14 do livro aos Romanos: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decide não pôr tropeço ou ocasião de irmão cair. Essa é a primeira palavra que é dada aqui no versículo 13, para que a nossa vida com o semelhante não seja de julgar uns aos outros, mas antes decidir não pôr tropeço ou ocasião do irmão cair. Porque quando tu pré-julga alguma coisa que você não sabe, só porque se sentiu incomodado com alguma coisa, você está colocando tropeço na vida do irmão para cair. Se fala tanto em ter cuidado uns com os outros, de ter jeito de se falar, enfim, mas na realidade, na prática, acaba não fazendo essas coisas. Acaba se auto-induzindo nessa ação e fazendo com que o outro caia, porque o mau julgamento, o mau presságio sobre a vida do outro lhe trouxe mais ainda abertura na alma. Aí continua aqui no versículo 14: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é imundo em si mesmo, mas para aquele que pensa em algo é imundo para este mundo. Então, tem muitas pessoas que acabam julgando as coisas desse mundo como se fosse imunda. E muitas vezes a gente escuta certas frases em que diz assim que o mundo não deve estar na igreja. Bom, se o mundo não tem que estar na igreja, então nós não deveríamos estar na igreja, porque nós fazemos parte desse mundo. O mundo faz parte de nossa vida, ou não? Para pensar um pouco. O que a gente deve estar pontuando é que o mundanismo, que é diferente do mundo, não deve estar na igreja. Porque o mundo são pessoas, são coisas. O mundanismo são práticas, ações em que o indivíduo comete e que não condiz com a palavra de Deus. Isso é diferente. Então precisamos entender os contextos e as coisas da vida, e até a própria linguagem portuguesa, para que a gente possa definir e ser acertativo naquilo que nós falamos. E continua aqui no versículo 15. Porém, se por causa da comida teu irmão se contrista ou fica entristecido, já não andas conforme o amor. Não destruas com tua comida porque aquele por quem Cristo morreu. Então, não coloque peso sobre a vida das pessoas daquilo que você faz, daquilo que você age ou tem. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele pede para que não coloque peso sobre a vida dos irmãos, que deixe cada um caminhar e aprender de Cristo cada vez mais. O que cabe a nós é ensinar e orientar, e não colocar peso sobre a vida de ninguém. Por isso que ele diz: porém, se por causa da comida teu irmão se contrista, já não andas conforme o amor. Não destruas com a tua comida aquele por quem Cristo morreu. Eu posso ter a verdade comigo, que é a palavra,
Mas não é por eu ter a verdade comigo que eu tenho que destruir a vida do irmão, que eu tenho que forçar ele a entender aquilo que eu tenho de conhecimento e entendimento. Ele precisa ter o seu tempo de aprendizado, quando ele assim o deseja, quando ele assim quer abrir o coração. Porque o indivíduo que não quer aprender, ele quer ficar na sua bolha. Ele não quer entender os contextos daquilo que Deus coloca para a vida. Lembrando que lembrando que Jesus escolheu os seus apóstolos, homens diferentes, muito diferentes dele, muito diferentes uns dos outros, mas mesmo com as suas diferenças, com a sua rigidez, eles abriram o coração para aprender do Senhor. Eles abriram o coração para aprender. Foi duro para eles? Foi duro. Mas eles aprenderam e foram o que foram, e é o que nós somos hoje. É parte dessa geração multiplicada por Cristo, através dos seus apóstolos. E continua ainda no versículo 16. Não seja, pois, vituperado vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Então o reino de Deus não é nada disso que a gente pensa, sabe? Não é nada disso, não é comida, não é bebida, não é roupa, não é vestimenta, nada disso. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça, paz, alegria no Espírito. Isso que é o reino de Deus. E a gente tem vivido tantas tristezas desnecessárias por não compreender e entender a vida e o posicionamento de cada um. Simples assim. Simples. Sabe? Se todo mundo tivesse que andar segundo o pensamento de budismo, todos teriam que andar. Se todo mundo tivesse que andar segundo o pensamento do cristianismo cristão, evangélico, todos tinham que andar. Mas não é assim. Nós temos uma adversidade enorme à nossa volta e quem faz as escolhas somos nós. Somos nós que fazemos as escolhas e temos que respeitar a escolha de cada um. E aquele que fez a escolha e está num meio em que essa escolha não é condizente, certamente não vai ficar, não vai permanecer, porque vai se sentir fora do contexto. Fora do contexto. Então o reino dos céus, ele não está baseado em comida e bebida. Nada que nós fazemos, mesmo que a gente diga que é para Deus, muitas vezes é feito para nós mesmos, sabe? Porque se é para Deus, nós não nos importamos com aquilo que gera como consequência, porque é para Deus. Mas quando é feito para o homem, se importamos com as consequências. É assim que as coisas agem. Temos que fazer o melhor? Sim, temos que fazer o melhor. Mas o quanto é que nós podemos fazer o melhor? O melhor da tua cabeça ou da minha cabeça? E aí? Como é que ficam as coisas? O que precisamos é realizar as coisas juntos, sem colocar peso na vida das pessoas. Saber entender o processo do crescimento da vida. Aí continua aqui, no versículo 18. Porque nem nisso serve a Cristo, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Veja bem, tudo que nós fazemos, porque nem nisso serve a Cristo, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Gente, olha o que o Senhor coloca. Vamos ver, versículos 17 e 18, fazer essa releitura. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque, o versículo 18, porque nem nisso serve a Cristo, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Você vê que essas coisas são irrelevantes. Devemos mais buscar a justiça e a paz e a alegria do Espírito do que qualquer outra coisa. Sigamos o que contribui para a paz e para a mútua edificação.
Este é o caminho. Seguir para o que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Na realidade, tudo é limpo, porém mal é para o homem o comer com escândalo. Veja, tudo é limpo, porque mal para o homem é comer com escândalo. Por que se escandalizou? Por que se entristeceu? Você sabe por quê? Porque o teu coração não estava cheio do Espírito Santo. Simples assim. Porque muitas vezes o coração foi tomado pelas obras de Satanás. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Na realidade, tudo é limpo, porém mal é para o homem o comer com escândalo. O apóstolo Pedro, ele estava na casa de Timão, o curtidor, de Simão o curtidor, e ali o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele todos um lençol com animais em que para o conceito judaico eram impuros e outros não. E o Senhor pede para que ele matasse e comesse aqueles animais. E Pedro recusou por 3 vezes fazer aquilo. E o Senhor falou para ele: Pedro, o que Deus abençoa não é imundo. Pedro, o que Deus abençoa não é imundo. E logo a seguir, chegou 2 homens na casa de Simão curtidor procurando Pedro, para que pudesse segui-los até a casa do centurião, até a casa do centurião. E ali, chegando naquela casa, apóstolo Pedro se deparou com a manifestação do Espírito Santo na vida daquela família, na vida daquele carcereiro. O Espírito Santo se manifestando nos gentios. E Pedro tinha esses gentios como imundo. Olha Deus ensinando a Pedro, através dos animais. E Pedro se recusando a aprender. E Deus teve que manifestar sobrenaturalmente para que Pedro pudesse entender. Será que é isso que você, meu amado e minha amada, está esperando em sua vida? Esse sobrenatural para poder aprender de Deus, se Ele está ensinando o tempo inteiro? Na própria palavra? Ou teu coração está cheio de preconceito e não consegue abrir a mente para entender as coisas dessa vida? Nós pretendemos ser diferente? Sim, pretendemos ser diferente a cada dia, melhorando a cada dia a nossa performance como indivíduo. Mas se nós não jogarmos fora as carraspanas que nos impedem de avançar, a gente nunca conseguirá mudar nada. Ele continua aqui, no versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem nada em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça. Apóstolo Paulo pede para que sejamos comedidos na nossa vida, para que não venhamos a enfraquecer aos amados irmãos que têm dificuldade. Tens tu fé? Pergunta ele no versículo 22. Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Feliz aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que duvida, se comer, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus em seu espírito possa ainda falar bastante ao seu coração. Porque para mudar, para ser como Jesus, ou chegar próximo de Jesus Cristo naquilo que ele foi como indivíduo, como pessoa, precisa mudar muita coisa, meus irmãos. Precisa mudar muita coisa. Se queremos ser diferente realmente nessa caminhada com Jesus Cristo, a cada homem, a cada mulher de Jesus, a cada homem, a cada mulher de Deus, precisa mudar muito. Não julgue as pessoas. Respeite cada uma delas com seus princípios. Não coloque peso sobre a vida das pessoas. Farisaísmo ficou lá para trás. Farisaísmo para este mundo não se encaixa. Só é problema. Deus abençoe, Deus ilumina todos em nome de Jesus.
Pai de amor, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra. Que ela ainda possa falar ricamente aos corações das pessoas. Que possam meditar, Deus, sobre a tua vontade sobre nossa vida e a forma que devemos caminhar contigo. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre cada um. Assim eu te suplico, ó Deus, nos ajude na caminhada, no crescimento e na mudança de nossa vida do dia a dia. Que esta live possa alcançar vidas, ó Pai querido, que necessitam de mudança, de reparo no seu espírito, Senhor, para que possa entender esse processo, ó Deus querido, na nossa vida diária. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.